A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje, nós vamos fazer a ponte das cidades de Bauru, Marília e Pirajuí, no interior de São Paulo, para conversar com Daísa Munhoz, Manu Saggioro, Rogério Plaza e Levi Ramiro, que formam o Quarteto Caipira Paulista. Eles estão lançando o álbum Origens, com 8 canções, cuja proposta é resgatar a história da música tradicional caipira, abordando questões e dilemas contemporâneos, com um olho no passado e o outro no futuro. Ritmos tradicionais como o cururu, a toada e o chamamé vestem a poesia brejeira do novo trabalho. Tudo online em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, e hoje a gente vai juntar aqui o Quarteto Caipira Paulista. Por que juntar? Porque o quarteto está meio separado, né? A Daísa Munhoz e a Manu Saggioro estão em Bauru, o Rogério Plaza está em Marília e o Levi Ramiro está em Pirajuí. Eles são um quarteto caipira paulista. Bom, nisso ninguém pode contestar. Estão todos em São Paulo, né? Então, bem-vindo, quarteto. Né? Então, tudo no interior, tá tudo no interior. Bem-vindo o Quarteto Caipira Paulista. Vocês são queridos, né? A Manu já esteve com a gente aqui e a gente pode falar um pouquinho desse trabalho. O primeiro trabalho, olha, que eu imaginava que vocês já tinham vários discos lançados, mas eu creio que vai começar aí uma série, porque o som tá lindíssimo, trabalho muito bonito, tudo de muito bom gosto, que qualidade. E o som da música de raiz, como vocês colocaram aí, né? Olhando para o futuro também, com temáticas atuais, né? Não é só aquela coisa saudosista. É uma visão para frente e uma visão pensando no futuro do país e resgatando a qualidade da música caipira, né? Especialmente de São Paulo. Então, bem-vindos. E a primeira pergunta é a seguinte, para cada um, começando com as meninas, é claro, né? Que a gente respeita, é o seguinte: como é que vocês se viraram esse período como músicos, cantores e tudo mais, nesse período de 2 anos e meio que a gente ficou aqui relatando aqui na rádio dramas pessoais, dramas de músicos, histórias escabrosas e uma tristeza imensa, né? Mas que a gente conseguiu superar. Então, queria saber como vocês se viraram nesse período, que agora a gente está sentindo esse período de transição. Eu falo todo dia que é o período de transição esse ano, né? Para o ano que vem as coisas normalizarem, eu não sei se vão normalizar, mas já está voltando ao que era, pelo menos aqui em São Paulo, os espetáculos de música estão rolando, cinema está pouca gente no cinema, estranho, no teatro lotado, os teatros lotados aqui em São Paulo. Estou falando pela capital, né? Vocês entendem, me falam aí do interior também. Enfim, queria saber, começando com a Manu e com a Daísa, aí falando um pouquinho como é que vocês se viraram nesse período. Bem-vindas, bem-vindos todos. Obrigada, Colibri. Obrigada pelo espaço. Bom estar aqui com você, com todos aqui. Bom, aqui no interior, eu acho que aconteceu o que aconteceu no Brasil todo, né? Não teve diferença alguma. E a gente também já fazia shows, na verdade, por lugares distantes. A gente rodava bastante antes da pandemia. Acho que de todos nós, acho que o que mais roda trecho aqui é o Levi, mas eu também não ficava tão atrás, não. A Daísa também. O Plaza sempre trabalhou com produção. Acho que ele deve ter uma história boa para contar já, de uma possibilidade um pouco mais, sei lá, né? Imagino eu que deu para trabalhar um pouquinho melhor do que a gente estava muito, muito na estrada mesmo. Nosso trabalho, o meu, da Daísa, do Levi, acho que estava bem focado em fazer shows, né? Então, a gente ficou esses 2 anos, eu, pelo menos, fiquei, acho que 2 anos completos, sem ver um palco, sem ver público, e com algumas lives, né? Com algumas lives, poucas lives remuneradas, e a gente batalhando muito editais para conseguir gravar audiovisual, gravar disco, ou gravar uma apresentação online, e conseguir aí viver, né? Sobreviver a esse momento angustiante, mas que realmente é o que você falou, devagarzinho está voltando. Eu também, né? A minha vida sempre foi baseada em palco, desde os 9 anos de idade.
Só para quem está ouvindo a rádio, deixa eu localizar. Da Isa está falando agora. Sou eu. É que a gente está no YouTube e está na rádio também, não podemos esquecer o pessoal. Ok. Entendeu? Mas durante esse período, assim, o começo, claro, foi aquele terror para todo mundo. E aos poucos, assim, eu acabei trabalhando muito em estúdio também nesses últimos 2 anos. Eu gravei com muita gente, eu participei de muitos projetos, gravei um disco inteiro com uma turma que está espalhada assim no mundo todo, né? Cada músico de um país. Então foi o que me salvou um pouco nesse período, assim, né? E é muito estranho agora voltar às atividades. Na verdade, eu voltei e tá fazendo 1 ano que eu voltei às atividades de palco. Foi em outubro de 2021 que eu pude voltar com as bandas e tal. Mas eu senti assim uma coisa muito estranha dentro de mim, né? Como se eu tivesse desacostumado, não sei. Então agora eu posso dizer que as coisas estão engrenando melhor, né? O Caipira mesmo já fez 2 shows esse ano que foram incríveis, a gente pode falar deles depois. Legal. E a gente está com bastante planos agora, já tem coisa marcada, por exemplo. Que bom. Mas sobreviveram, né? Apesar de todas essas questões aí, estamos firmes e fortes para encarar o próximo ano e programar. Porque também tem uma história, esse ano estava difícil as apresentações, porque tinham muitos discos, né, que foram feitos durante a pandemia, e aí as pessoas queriam lançar, mas, não vou lançar, se não tiver para fazer show, não adianta só lançar o disco, então vou lançar com um show. Só que aí juntou tudo esse ano, né? E aí ficou tudo que estava represado, começou uma demanda nos teatros aqui em São Paulo, pelo menos na capital, como eu falei, muita gente querendo fazer show e não tinha espaço, né? Porque tem que se reorganizar tudo. E o ano que vem eu acho que volta um pouquinho uma coisa mais bem organizada, né? Eu acho que é legal que vocês tenham conseguido sobreviver e estão lançando. Esse trabalho todo foi feito durante a pandemia? Outra questão que eu queria saber. Origens. Esse trabalho foi lançado agora em setembro, mas a gente entrou em estúdio em junho. Foi rápido o processo de gravação, de fato. A gente está em reuniões online. Então foi tudo feito esse ano, né? Esse ano. Foi tudo feito esse ano. A concepção, na verdade, ela é um pouco anterior, né? Porque foi o ano passado. Então a gente, na verdade, quando a gente montou o Caipira, foi no começo de 2020, a gente fez nosso primeiro show achando que a gente ia rodar o Brasil, né? E aí veio a pandemia. Então, com um mês de alegria, Colibri. Vamos lá. Mas, a história de vocês não é única, né? Porque todo mundo... E tinha cara que estava... Cara assim, eu esperei aqui, vou lançar depois do Carnaval. O cara pensou, tá tudo organizado. Aí veio o Carnaval, aí vai lançar, não lançou até hoje. Tem cara que tá com o disco aí pronto para lançar ainda esse ano, que não tá mais, já estamos terminando o ano, né? Lançar o ano que vem. E assim aconteceu. É meio complicado. Você faz a previsão, mas quem diria, né, também que ia acontecer tudo isso? Teve a turma que apostou aí 2, 3 meses. Eu não tive, eu fiquei assim, primeiro ouvindo notícia todo dia aqui na rádio, né? A gente divulgando todo dia, primeiro falando, não, 2, 3 meses. Não, isso não pode ser 2, 3 meses, porque já lá na Itália, na Europa, a coisa não é bem assim. Você tinha as informações de lá, né? Aí, mas ninguém imaginava 2 anos, né? Exato. Isso... Então, e aí foi nesse período assim que a gente conseguiu fazer algumas lives, né? Que foi muito incríveis, assim. E foi aí que a gente começou a caraminholar melhor as coisas, né? Nossa, a gente podia gravar alguma coisa, né? Porque o produto, né, o que saiu dessas lives assim foi muito bom. Pra gente foi muito bom. Então a gente começou a pensar aí, né? Porque acho que no início mesmo do Caipira talvez não fosse uma vontade, a gente nem sabia o que estava. Era uma coisa que a gente começou a fazer e vamos ver no que vai dar, né? Porque estava sendo muito gostoso, mas um show só. E aí, fim de atividades, né? Então, a gente foi frustrante, né? Como a maioria dos artistas, né? Nesse período. E aí, a vontade de fazer um disco veio forte aí. E com a ajuda do PROAC, né, que a gente conseguiu passar esse projeto, então
que né, conseguimos terminar essa história aí, né? Que é um bom. começo, na verdade, é um recomeço do Caipira, né? É isso aí. Na verdade, estão lançando agora, né? É isso a história. É. Levi, conte aí a sua história nesse período. Você se virou, deu aula, fabricou muito aí, muitas violas, deu aula. Como é que você se virou aí nesse período? O Colibri, a Manu disse bem, né? A gente estava num ritmo, né? Vamos pensar assim, tem a história do quarteto, que a gente já estava começando essa história, né? E os trabalhos individuais. Pensando assim no que aconteceu comigo individualmente, eu vinha tocando, vinha nos palcos, vinha trabalhando. Recentemente, um pouquinho antes da pandemia, eu consegui entrar num projeto grande do SESC, que chama um circuito nacional, toquei em todos os estados, né? Então eu vinha com um resultado bacana de trabalho pelo Brasil e de estar tocando, como a Manu disse, tocando bastante, né? Eu circulei com um outro parceiro que é o Paulo Freire, o violeiro Paulo Freire, nesse projeto. Querido. E esse projeto me deu algum recurso, digamos assim, em termos de bem organizado, né? Não que eu ganhei puta grana, não foi isso, mas eu peguei o dinheiro, eu sempre faço isso, um pouquinho do dinheiro eu investi no meu trabalho. Então, eu continuei produzindo, porque esse é um caminho que eu sempre priorizei, sempre, como eu componho, sempre estou produzindo coisas, criando coisas, né? Além da questão de construir instrumentos, eu sempre priorizei fazer meus discos. E nessa pandemia eu produzi um disco, eu produzi um livro de partituras e tablaturas de uma breve história. Então, Legal. eu acabei investindo nessa questão. Mas o que me segurou, digamos, trabalhando mesmo, foi a construção de instrumentos. Para você ter ideia, eu vendi 22 instrumentos no período da pandemia, assim, um pouquinho antes, um pouquinho depois, assim, não precisamente, assim, mas durante o período da pandemia eu fiquei na oficina trabalhando, vendendo instrumentos. E é incrível porque esse número não é porque eu fiquei na oficina, é porque é um número assim já pesquisado. Nesse período da pandemia, foram vendidas muitas violas entre indústria e luthiers, foram vendidas assim, um número. Tem pesquisa a nível de Portugal e Brasil que chega a 300 mil violas. Olha, Um período que legal. de 4 ou 5 anos, que ele pega um pouquinho antes, um pouquinho depois nós, né, praticamente estamos saindo. Então, é um instrumento que evoluiu muito dentro do Brasil, a viola, né? Então, é um instrumento que deu essa margem, tem orquestras, tem muita gente, tem muitas mulheres tocando viola, mas muita mulherada está tocando viola para caramba, né? Legal. Então, isso daí deu uma sustentação nessa questão, né? Então, me segurou financeiramente a parte de receita para você. Que bom. Sim, e o grupo foi o que aconteceu, o que elas falaram aí, né? A gente, no meio desse caminho, passamos alguns Aldir Blanc, fizemos as lives, que foram uma produção bacana, que a gente percebeu que a gente estava com a qualidade, um trabalho bacana, maduro, esteticamente legal, e partimos para o projeto, né? E foi uma vitória passar um projeto desse no período de pandemia, porque a pandemia, muita gente estava tentando passar PROAC. Claro, Agora porque não, estava todo mundo parado, falei, vamos atrás do todo mundo PROAC. parado querendo aprovar. Então, assim, nós ficamos assim na frente de muita gente grande, eu já posso dizer para você, né, que ficou na suplência aí. Então, foi uma vitória, assim, passar esse projeto, que tem uma consistência, porque ele se trata de música paulista, né, e o PROAC favorece muito essa questão da cultura paulista, né? E o nosso trabalho foi baseado, né, nessa questão, né, da releitura de clássicos de compositores aqui da região, né? Era a base do trabalho, era essa, mas na gravação do trabalho foi uma gravação de músicas autorais, né? Que a gente deu essa preferência pela escolha desse repertório, que já foi falado, que tem uma história que namora ali com um pouquinho da música caipira, mas tem um pezinho um pouquinho. É que nem o Paulo costuma dizer, é seguir o curupira, né? Que ele tem o pé virado para trás. Você vai para frente, mas você olhando para o passado. Então, né? Dando preferência à questão da tradição, mas não deixando de inovar, né? Então, é isso aí, a proposta do grupo, bem legal mesmo. E o Rogério? O Rogério se viveu como? Deu aula também? Fez produções musicais? Como é que foi a tua vida, Rogério? Conte lá.
Pois é, Colibri. Diferente do Levi, da Daís, da Manu, eu já não estava nesse, né, tanto na estrada, assim. Meu trabalho tipo 80, 90% do meu trabalho já é em estúdio, produzindo, gravando para outros produtores, inclusive. Então, durante a pandemia, sim, afetou também esse mercado, mas eu continuei gravando, né? Aqui, eu continuei no meu isolamento, eu já estava no isolamento antes do isolamento vir. Mas, claro, qualquer músico sente essa coisa de não estar tocando, né? De não estar encontrando as pessoas. Então, acho que isso pegou para todo mundo, mesmo para quem não estava tão presente mais na estrada, como é o meu caso, mas chegou um momento assim que você quer tocar, né? Quer sair um pouco, quer. Então, essas lives que eles falaram que a gente fez, Aldir Blanc e tal, isso foi no meio da pandemia, no meio dessa confusão toda, foi um respiro para a gente se encontrar e fazer música e trocar e tudo mais. Agora, uma coisa que aconteceu assim, ainda durante a pandemia, que vocês falaram, né? Essas ameaças do retorno à vida normal, foi uma loucura. a gente teve alguns picos assim, tipo assim, tinham momentos ali, você falou um pouquinho antes do carnaval, o pessoal, vai voltar, então começava a produzir, aí começava a chegar trabalho para gravar, mas não voltava. Teve também mais uns 2 momentos assim, acho que final de 2021, que o pessoal deu uma animada, vai voltar. E quando começou a vacinação, enfim. Então tiveram alguns momentos de picos e volta ao normal, né? Ninguém conhecia direito, uma coisa nova. Mas, no geral, é isso. Me virei aqui gravando, produzindo e também dou aulas, né? Então, durante a pandemia, isso foi uma coisa que eu acabei fortalecendo mais, uma coisa que eu já fazia, né, das aulas, mas trazendo para esse formato online, como as pessoas estavam ficando em casa. Então, É verdade. foi uma coisa que ajudou a segurar a onda também. Muita gente aproveitou, né? O cara fala, eu queria aprender viola. Aí estou no isolamento, Exatamente. eu quero tocar uma viola. Aí, não aprendi também, mas ficou uma vontade. Assim, as pessoas... Durante a pandemia, o cara fala, pô, eu tô aqui sozinho em casa, deixa eu comprar uma viola para ver se eu aprendo a tocar e tal. E assim vai. Mas muita gente fez os cursos. Eu não fiz por conta do meu trabalho também, que atropelou, né? Sim, que eu acabei fazendo o programa... Até começando para mim era muito importante falar com vocês, todos os artistas, né, para saber como é que vocês estavam se virando, fazendo campanhas para ajudar as pessoas que estavam precisando, a turma que a gente fala, a turma da graxa, né, a pessoal da luz, do som, sim, que estava precisando, uma coisa emergencial, né? Então, dando conta disso, né, muita coisa que eu queria fazer eu não consegui. Arquivos, né, eu faço pesquisa de música e tem digitalizar o que está faltando. Ainda estou com um monte de coisa para fazer, né? Achando que ia dar tempo, mas realmente... Mas muita gente que eu soube teve aula mesmo e aproveitou esse período de forma, né, a ler mais, a estudar, a ter cursos. Né? Vocês também dão aula? Coisa... As meninas também dão aula também de canto, não? Não. Não demos aula, não. Eu dei aula para iniciante em violão e guitarra numa escola aqui em Bauru um tempo, mas durante a pandemia não fui para esse lado, não. Já tinha parado com essas aulinhas e segurei mesmo escrevendo muito projeto. Foi escrever projeto, foi o que eu mais fiz. Sentou e ficou escrevendo projeto. É isso aí. Agora, esse negócio da aula, vocês acham que é... Porque para o músico eu acho legal, mas não vejo... Eu acho que tem que estar lá junto com o Levi. Imagina eu vendo o Levi tocar, eu já ia aprender, só de ver ele perto tocar, né? Não toco nada, mas de ver ele próximo eu já ia aprender, né? Com a viola. Assim. O remoto não é complicado, o Levi, dar aula dessa forma? Ou vocês já encontraram um modo mais fácil de dar aula, que as pessoas aprendam melhor? Não, eu acho que essa tecnologia nova aí facilitou muito. Facilitou, né? Por causa do vídeo. Então. Você tem um vídeo, você tem o cara vendo o cara tocar. Eu parei de lecionar, eu lecionei pouco, sabe? Eu não sou muito desse mundo aí. Agora, uma coisa importante, que durante a pandemia, eu recebi muitos convites de outros projetos, assim, tipo de, né, que, como a Manu falou, ela escreveu vários, outras pessoas também escreveram, a gente participou ali como convidado de projetos, inclusive de cursos de ritmos. Eu fiz com o Festival Viola da Terra, eu fiz alguns festivais, rolaram de forma virtual aí, né? Então rolou muitas essas coisas. Apresentações virtuais também rolou, mas eu não fiz live, sabe? Aquela live do celular, assim,
Não entrei nessa não, porque o pessoal que estava passando por isso já foi passando para mim, que no começo era muito bom, mas depois o pessoal dava só uma olhadinha e... ó, É né? verdade, Então, a tem coisa essa começou história. legal, começou interessante, porque o pessoal queria te ver assim à vontade, tocando em casa, mas depois a coisa deu uma caída, né? É. Então, O ensino, é isso. o ensino da música, você está falando uma coisa legal, o ensino da música, porque você vê o cara tocando, né? Você entende melhor, né? Você começa a desenvolver. Não sei se o cara segue. Eu acho que ainda no tete a tete é muito mais legal, mas hoje a tecnologia... Eu entro assim na internet, tem cara ensinando coisa da guitarra lá que eu tive que aprender ouvindo o disco. Hoje o cara mostra tudo ali. Os tutoriais, né, Levi? O Rogério, o Manu. Eu ficava na fitinha cassete, para frente, para trás, Para para ver frente, se para como é que frente. era, que tom que era. Hoje o cara mostra tudo, como é que faz a tablatura. Os caras hoje está mais fácil aprender, né? Isso é fato, né? Mas também eu sinto ainda que o pouco que eu aprendi é vendo os outros músicos tocar, né? Ao vivo, com aquela emoção, passando a emoção, né? Mas como vocês falaram, hoje a tecnologia ajuda. Fala, Levi, desculpe. O Plaza já tem uma experiência, ele já tem um processo de pedagogia dele, que ele criou, então é legal ele falar, porque essa questão é bacana, porque ele já tem uma experiência, né? Lecionando, acho que, não sei se ele dá aula assim, presenciais com aluno também, deve fazer também, mas ele é o craque aí. Fala aí, craque desse rolê. Eu dei aula presencial durante muitos anos, mas por conta das gravações eu não estava fazendo mais isso. Então eu retomei exatamente no período da pandemia. O que acontece depende, a adaptação é muito pessoal. Tem gente que se adapta muito bem e até prefere o formato do online, porque você consegue isso comparando com as aulas presenciais, né? Porque o que acontece? Na aula presencial, você vai lá uma vez por semana, você vê o professor tete a tete, ele te corrige e tal, e depois você estuda para voltar na semana seguinte. No curso online, e eu só fui aprender isso no meio do caminho, né? Então, o meu principal curso de piano, ele tem uma prática guiada, onde eu ensino, e aí eu chamo o aluno para a gente tocar junto, e tudo isso por causa de uma aluna minha, de 70 anos, que um dia falou, poxa, adoro suas aulas, mas eu queria que você estivesse aqui do lado para tocar junto com você. Falei, pô, eu não posso estar lá do lado no período da pandemia, mas eu vou resolver isso. Aí comecei a gravar práticas guiadas, onde eu conto, e a gente toca junto mesmo, com playback, você vê na minha mão, você pode repetir, você consegue mudar a velocidade, então assim, a tecnologia favorece, mas tem gente que não se adapta mesmo, tem gente que não é regrado para falar, agora eu vou parar e vou fazer aula, né? Então precisa ter. Agora, hoje, inclusive, só um paralelo aqui, né? Eu, assim como o Levi falou, eu vejo várias vantagens nessa coisa do aprendizado online e acho que talvez isso seja uma coisa, de toda essa tragédia que foi a pandemia, seja uma coisa positiva que a gente pôde tirar, né? Tem pessoas lendo mais, pessoas interessadas em aprender, desenvolver novas habilidades. Durante a pandemia, minha filha, que agora acabou de completar 12 anos, eu fiz um desafio para ela, né? Começar a estudar inglês. E aí no meio desse processo aconteceram várias coisas, mas eu prometi para ela, se você fizer sair daqui e for para cá, eu vou contratar uma professora, né, nativa para você ter aula de conversação. E ela já está nessas aulas de conversação há algum tempo, e hoje de manhã eu estava escondidinha atrás da porta, assim que ela teve aula hoje, a minha filha está fluente. Então, assim, ela aprendeu em casa, estudando, durante a pandemia. Então, assim, tem muitas dessas histórias, né? Assim como ela, tem um aluno do interior da Bahia, por exemplo, que é super emocionante o depoimento dele, que mora numa área rural, enfim, só tem internet e essa possibilidade, né? A gente jamais se encontraria Legal. se não fosse através da internet. Aí então, porque é individual, né? Essa aula que vocês estão falando é individual, não é com grupos, sim, né? individual. Não, individual. Essa é a diferença, porque os professores do ensino médio que foram obrigados a dar aula com grupos, isso foi um caos, porque as crianças não aprenderam, né? E muitos até perderam esses 2 anos de pandemia porque não conseguiram assimilar as matérias. Até porque o pai tem um celular meio simples e tal, só tinha aquele para ter aula, então foi muito injusto também para quem não tinha poder, né, de poder fazer um Zoom pelo computador, assistir uma aula e tal. Agora, as aulas em grupo, a coisa foi diferente. Eles estão falando da aula de música, que deu muito certo, né? Os tutoriais, o jeito de ensinar, as práticas e tal. Agora, a aula comum dos cursos que tinha que ser para mais de um aluno, isso foi complicado, né? Até nas universidades, tem professor que
O Vladimir Safatli, aqui, conhecido professor de filosofia da USP, ele contava as histórias aqui que ele ficava abismado, porque ele estava dando aula de filosofia, tinha um monte de gente na aula, 40 alunos, mais ou menos. Aí ele falou, vocês têm alguma dúvida? Aí o cara falou, espera um pouquinho, eu preciso estacionar o meu carro para perguntar para o senhor aí. Ele falou, como? Você está no carro assistindo? O cara estava dentro do carro assistindo a aula. Quer dizer, a dispersão seria demais, né? Você tá É imenso. É outra coisa. Então, É cada ensino teve um problema. Mas é legal que da música funcionou, né? E que vocês se viraram, dando aula, fazendo projetos e estão aí, né? Vamos começar a passear pelo disco. Eu quero ouvir o disco e daqui a pouco vamos contar a história de cada um de vocês. Quarteto Caipira Paulista. Origens. Vamos ouvir primeiro Mãe nas Manhãs, que tem esse toque, né? Mãe nas Manhãs, e Navegar a Imensidão. Então, vamos falar dessas duas canções para a gente ouvir. Fiquem à vontade para comentar. Primeiro, Mãe das Manhãs. Quer falar, Levi? Começa um, vai complementando os outros aqui, na boa. Essa composição é uma parceria, Mãe nas Manhãs, parceria minha com outro grande violeiro, grande músico, movimentador cultural, um cara que bacana demais o trabalho dele, que é o João Arruda. O João, ele estava fazendo aquelas micro-lives de manhã, assim, né? Que chama micro-lives, os caras falam micro-live, né? Ficava lá com a viola. Aí um dia eu entrei, acho que é Instagram, ele estava lá cantarolando umas coisas, tocando, e estava uma manhã bonita, e ele mudou para Pocinhos do Rio Verde, que é sul de Minas, e está fazendo uma roça lá de agrofloresta, um projeto bonito lá, né? E aí eu fiquei vendo aquela coisa da imagem lá, eu conheço muito lá também, a gente sempre vai para lá, a Manu já esteve lá, eu não sei se a Daísa já foi também, o Plaza acho que não. Já tive. Já esteve lá também, né? Então, ali daí eu vi o João tocando e cantando, aí me surgiu uma letra, né? Uma letra, saiu assim quase toda pronta, esse bloco primeiro, fazendo uma menção assim de um olhar diferente para a questão da natureza, né? O galo canta o sol que vem da serra, o gado berra o capim que rumina, tem um olhar diferente, né? Do que das figuras, né? Do sujeito das frases, né? Da questão, né? Aí eu fiz essa letra, mandei para ele, ele ficou doido, assim, ele fez uma música, né? Ali bem improvisado ainda, né? Aí eu fiquei estudando aquela melodia dele. Aí passou um tempo, eu recebi de um amigo, assim, totalmente improvável, esse cara me mandar uma coisa que ele nunca me mandou nada a respeito dessas questões, que são as mães, né, na linguagem tupi-guarani, né? As figuras maternas, né, a mãe do mel, a mãe do céu, a mãe da lua, a mãe das águas, né? Aí eu fiquei impressionado, falei, nossa, o baiano me mandou isso, meu Deus do céu. Eu achei também, eu fiz uma pesquisa, achei no Wikipedia aí aqueles nomes, né? E aí surgiu um desfecho assim da canção em termos de letra, né? Porque a melodia já estava definida. Então essa é a história da música Mãe nas Manhãs, e quando a gente estava recolhendo material para fazer, eu apresentei essa música para o pessoal e todo mundo gostou. É isso aí, eu gosto muito. E o resultado ficou legal porque ela também tem um casamento com a proposta. Eu acho que a letra também está dentro do contexto que a gente acabou assim abrangendo mais dentro dos temas. Então, é isso. Mãe nas Manhãs. E tem a Yara Mandá. É linda essa música. Você lembrou da Yara Mãe d'Água? Eu lembrei do samba enredo aqui de São Paulo, que é Yara Mãe d'Água no pé do ipê, quem faz a morada é o Saci Pererê. Falando da Yara Mandá. E você botou a Mãe d'Água aqui na última parte da letra, né? E agora vamos falar do Navegar a Imensidão, da Manu. Fala aí, Manu. Então, essa música surgiu... Primeiro eu escrevi esse poema todo num tempo que eu fiquei no Araguaia, num lugar muito interessante ali, que tem junção mesmo de três biomas. É um encontro de 3 biomas ali na beira do Rio do Coco, do Araguaia. Tem um trecho que é bem típico de Pantanal, com toda a fauna e flora pantaneira. Tem uma outra área que você anda e já está na Amazônia, completamente dentro da Amazônia. Eu já tinha ido a Manaus e arredores ali de Manaus, dentro do estado do Amazonas, e é impressionante como é realmente aquele bioma,
aqueles animais que você vê ali. E também depois você anda e chega num lugar que é cerrado, parecido com até um pouco o Cerradinho de Bauru, com o cerrado onde eu estava agora na Serra da Canastra. E convivendo ali com aquelas pessoas, com os ribeirinhos, com alguns indígenas. Acho que eu fiquei muito inspirada com aquele lugar, achei muito interessante, muito lindo. E aí, desse poema, veio essa canção que eu compus num instrumento que eu comprei do Levi durante a pandemia, que não Levi foi uma faturando com os amigos durante a pandemia. Que foi um violão requinto, que eu comprei, legal, que estava namorando esse requinto fazia uns 5, 6 anos. Daí eu falei, Levi, faz meu requinto agora, e levei para o Araguaia, lá na beira daquele rio, e daí nasceu, então, Navegar a Imensidão, que foi esse momento peculiar, assim, muito especial, de sair do interior de São Paulo, ir até aquele local com esse requinto, me inspirar e fazer um poema, uma música, e deu nisso daí. Legal, muito linda. Fala o que é o requinto, Levi, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que é um violão menorzinho, conta a história. Sim, esses instrumentos de corda, se for ver assim na orquestra, você pode observar que eles têm os naipes, né? Você tem violino 3/4, violino, viola de arco, violoncelo, contrabaixo. E os outros instrumentos também têm. Pouca gente sabe que bandolim tem vários tamanhos, bandolim napolitano, bandolim mandorra, mandolim, né? E o violão também, apesar de ser um instrumento muito popular, todo mundo conhecer ele como um violão, mesmo se você olhar bem no violão aço, você já vai ver que o tamanho dele é diferente. Você olha um violão nylon, você já vê que ele tem um tamanho diferente. E também tem as versões de tamanho de escala. E o violão requinto é um violão como se fosse um violão de criança, ele é menorzinho, certo? Ele tem uma escala menor. Ele é muito usado no Paraguai, o pessoal usa muito como instrumento solista, o violão requinto. E também tem o violão barítono, que ele é maior que um violão normal, tudo com 6 ordens, com 6 cordas como um violão. Só que a afinação vai ter mais grave do barítono e o requinto vai estar mais agudo. É como se tivesse uma pestana na quinta casa de um violão. Você botar uma pestana ali. Ele é isso. Pessoal que estuda violão já entendeu um pouquinho as aulas do professor Levi aí e tudo mais. Só uma pergunta antes de ouvir as duas canções. O fato da novela divulgar bastante a viola, você vendeu mais viola também depois da novela Pantanal, não? Hein, Levi? Eu acho que tudo isso soma. Provocando o Levi. Do Pantanal aí, né? E tem a presença do filho do Almir tocando também. O Gabriel, Almir gente fina. Que ele é um cara que toca muito, esse menino. Ele tem um disco de violão muito lindo. Então favoreceu também, mas eu acho que foi um pouquinho pro final, não é? Você concorda? Ali teve muita coisa antes ali, que já vinha. A viola, independente disso, a novela é muito forte, né? Midiática. Mente falando, mas a viola já vem progredindo, já é um movimento dentro do Brasil. Já tem curso de viola na universidade da USP, que é dado pelo Ivan Vilela, né, o professor? Sim, quer dizer, a viola já entrou na academia com todo o requinte, né, na coisa, toda a sofisticação que ela merece, o estudo que ela merece no instrumento popular. Né? Vamos ouvir, então, Mãe das Manhãs, do Levi e do João Arruda, e Navegar a Imensidão, da Manu Sagioro. Vamos ouvir agora com Quarteto Caipira Paulista. Roda! O galo canta, o sol que vem da serra, o gado berra, o capim que rumina, o peixe sabe o rio que ele bebe, a sede sabe aonde encontrar a mina, a seiva sabe a planta que sustenta, o vento sabe o galho que afina, a areia sabe a praia que ela mora, a nuvem chora e sabe o grão que germina. Sabem das suas pegadas, a lua sabe
a estrada que ilumina. Apenas sabe o peso que flutua. A mãe da lua sabe a sua sina. A pele sabe o corpo que ela aquece. A gente esquece o que a mãe terra ensina. Que a água sabe onde a vida começa e o fogo sabe onde a vida termina. E das estrelas é seu si. A mãe da noite é mãe Jaci, mãe do luar e a Ciara. Iara é a mãe das águas, a mãe da chuva, a Manassi, a mãe do dia é Araci. Lanço a proa para o norte, lá vai o meu coração. Desvendar rio de canoa, navegar a imensidão. Rio do Coco, Casiara, 3 biomas no local. Cerrado, Amazônia e também o Pantanal. Copaíba, Sombreiro, Aroeira, Barbatimão, Jatobá, Pequi, Araçá e Mata de Transição. Da Amazônia tem Jacarandá, Andiroba, Jaborandi, Castanheira do Pará, Paricá e Buriti. Tanta beleza pra compor este lugar, que vou te contar proeza. Olha os bichos que eu vi por lá: macaco, viado, iguana, ariranha, garça da mata, cigana, socó, colhereiro, jacaré, tracajá e arara. Candiru, pirarara, piaba, pirosque, arraia, Piraíba, o rei das águas e o boto do Araguaia. Logo quando chega a noite sobe um véu tão estrelado, a mata vai ficando fresca, o canto do grilo animado. Parece que a natureza é o nosso espelho da alma. O rio, a floresta, o vento, é disso que
que nós somos feitos. Hoje sinto essa verdade, sou a água que não cessa, o sol, a lua, a terra e a vida que me atravessa. Estamos de volta com o Quarteto Caipira Paulista, juntando todo mundo, cada um num canto de São Paulo, no interior. A Daísa Munhoz está em Bauru junto com a Manu Sagioro, olha elas lá em Bauru, né? O Rogério Plaza está em Marília, né? E o Levi Ramiro está em Pirajuí. E quando que vocês se encontram? Eu estou juntando isso aí, mas como é que vocês se encontram? É a primeira questão aí, como é que é? Aonde você se encontra? A gente, normalmente aqui em Bauru, Colibri, porque aqui acaba sendo, acho que o ponto comum, mais comum mesmo. Mais fácil do Levi vir até aqui e do Plaza vir até aqui. Eles realmente, apesar do Levi quase nunca estar na casa dele, mas ele mora de fato. Eu não sei o que ela quis dizer com isso, mas eu entendi. A piada interna, né? Piada interna. Oficialmente, ele tem uma casa em Pirajuí, né? Então, é para onde ele volta. Mas ele é do mundo, né? Levi é difícil de laçar, viu? Muito bem. Mas eu acho assim, é importante a gente falar, porque eu com a Manu, a gente já tem um contato de tempos. A Manu participou de vários discos meus. Aí a Daísa também entrou aí, né, junto dessa história, e o Plaza da história do quarteto. Então, a quem a gente tem mais contato mesmo, assim, que tinha um contato maior, era eu e a Manu. Desde então, 2005, 2006, a gente toca junto. Aí vocês estão antecipando, né? Vocês estão antecipando a pergunta seguinte. Primeiro, onde vocês se reúnem, já entendi que é Bauru, e como surgiu o quarteto. Aí vocês podem explicar mais detalhes agora. Já tinha uma relação Levi com a Manu aí, os dois tocando, e depois quando é que aparece a Daísa e o Rogério? Expliquem como é que nasceu o quarteto Caipira Paulista. Então, eu e o Levi, a gente vinha tocando juntos, a gente teve um trio aqui em Bauru, com o Norba Mota, muito amigo nosso. Tinha muitos planos de disco só com esse trio e acabou não acontecendo. E eu vinha gravando nos discos do Levi, convidando o Levi para shows meus. Gravei músicas dele no meu álbum Clarões, que eu fui aí na rádio falar com você, mostrar esse álbum, que foi produzido pela Selmar. Então, o Levi tem 2 músicas aí no disco e também tocou viola. Então, a gente tinha essa relação aí, acho que desde realmente 2005, uma relação muito antiga, de amizade também. Ele passava aqui, deixava os discos, mostrava as músicas, vinha tomar um café, dormia em casa. E daí, eu tinha uma banda com a Daísa desde 2004, e aí ele foi convivendo com a Daísa, conhecendo de pouquinho em pouquinho mais. A Daísa tinha outros projetos comigo, além da banda. E aí Como chamava a banda de vocês duas? Era uma banda de rock. A gente teve banda de rock. Como é que era o nome? Fala o nome. Inlacash. O quê? Repita. Inlacash. Vocês inventaram mesmo. Não sei o que é, mas se quiser explicar, por favor. Inlacash é um termo da cultura maia, que significa eu sou um outro você. Inventaram bem, hein? Pensei que era um nome rock and roll. Que era muito pertinente, porque era uma banda formada somente por mulheres, né? Numa época ainda, que ainda era uma pré do que a gente vive hoje, de uma expansão um pouco melhor para as mulheres, especialmente em meios considerados mais masculinos, como o rock, por exemplo. Sim. É uma coisa que eu posso falar com muita propriedade, porque eu vivo inserida dentro do rock e do heavy metal desde muito cedo. E então era um nome muito pertinente, né? Porque eu sou um outro você. Então todo mundo ali muito acostumado também a ver bandas com homens, né? E aí chega em Lacash, totalmente formado por mulheres fazendo clássicos, né? Então foi nesse contexto assim que a gente se conheceu, já montamos essa banda e já começamos a conversar sobre coisas em comum, entre elas o fato das nossas famílias serem da roça e a gente tem um apreço muito grande pela música caipira, né? E no meu repertório, assim, né, que é gigantesco, assim, né, o que vem.
para mim dessa coisa da roça, né, do caipira, porque eu vivi isso, né, a minha infância toda, a minha adolescência inteira, em sítio de avô, e meu pai, que também é cantador, também tem discos gravados de sertanejo, né? Então a gente Fala o já nome todo, dá os conversava. créditos, Daísa, dá os nomes que eu quero saber todos, agora os créditos. Fala aí. O meu pai, ele se chama João Luiz, então eu não sei quando começou essa história, faz muito tempo, acho que uns 50 anos, que ele tinha uma dupla, né, com o Tony César. Então era Tony César e João Luiz. E na década de 70, eles foram bastante ativos e não pararam mais até o começo dos anos 2000, que foi quando o César faleceu, mas meu pai continuou, eles gravaram 2 discos, mas meu pai continuou com outro primeira voz, meu pai segunda voz, então tudo que eu aprendi dele diretamente. E hoje ele está aí fazendo shows, né? João Luiz e Rei Divino, agora o nome da dupla. Ele participou com a gente nas lives, né? Que foi dita aí que a gente fez pela Aldir Blanc. Meu pai esteve em todos desde o início, na verdade, a gente já convidou o meu pai, e como ele tem músicas também dele, né? Que ele gravou no primeiro disco, a gente fez algumas músicas dele. Para mim foi um momento assim ímpar, né? Porque é óbvio pela parte que me toca, por eu ser filha dele e ter toda essa história, né? De ver de perto, né? Como é que foi tudo isso para ele. Então foi lindo, né? Então esse começo do Caipira, eu acho que começa com a Manu e eu falando, olha, meu pai é da roça, meu pai canta, meu tio avô, papai, e por aí. A gente brincava de cantar uma moda ou outra. E a pessoa até dava risada, às vezes, que a gente estava bem nesse meio rock and roll e a gente puxava umas modas e o pessoal, nossa, cara, dupla perfeita, essas duas, sei que tal. É claro. E daí foi assim, daí o Levi conhecendo mais a Daísa, aí quando a gente resolveu fazer, vamos montar um quarteto, eu escrevi um projeto e falei, gente, tem um cara em Marília que eu conheço de Bauru, já toquei com ele em Bauru, tudo, mas ele é um mestre, gente, não é que ele é um baita sanfoneiro, ele é um cara muito querido, um cara gente boa, um cara criativo, a gente precisa chamar ele. Então foi assim que o Plaza chegou nessa turma, assim. Pronto, tá formada o Quarteto Caipira Paulista, né? A história até é bem simples, assim, né? Mas a origem rock and roll que é curioso, né? Mas a família de vocês, né? Tem a origem na música caipira. Totalmente. De raiz, isso. O Levi já toca, né? E o Rogério também tem alguma coisa do caipira aí, de Marília, alguma coisa da família que tocava sanfona, ou você vem numa geração que começa a tocar? Vejo que você toca piano também, você já me falou, né? Isso. Não, eu toco acordeon desde a sanfona, desde de novo, assim. Depois que eu já estava tocando, eu descobri que tem um tio da minha mãe, que é primo do meu avô, que toca, mas eu conheci ele já bem depois, então não teve ninguém assim que me influenciou diretamente, né? Agora, a música caipira, sim, sempre foi muito... Acho que no interior não tem como não ter contato com esse tipo de música, eu ouvir, assim, então... tenho várias lembranças, inclusive em uma das lives a gente fez uma instrumental do Saudade de Matão, eu e o Levi, e aí eu contei uma historinha, porque essa é a música favorita do meu avô, que essa música tem várias lembranças de eu ouvir ele assoviando a vida inteira essa música, assim, e nunca né, sabia o que era. E aí depois, mais tarde, a gente foi saber também que o compositor viveu, que era o italiano, como é que era o nome dele, Levi? Galati, né, sobrenome? O Galati, Orlando, não é? Acho que é, eu não lembro o primeiro nome, fugiu aqui. Tem vários Galates em Marília, mas o Galati é um italiano que viveu durante um tempo em Marília, era um maestro, e até meu avô não consegue me falar isso com precisão, mas eu acho que eles tiveram algum contato aí, meu avô ouvia falar e tal, então tem essa conexão. Mas isso é uma coisa interessante também do caipira, legal falar disso, porque cada um vem de um lugar, né? A música caipira tá na essência de todos nós, assim, até pelo lugar que a gente vive, da infância e tal, a coisa mais profunda de cada um talvez seja a música caipira, mas esse encontro, porque a Daísa com a Manu do rock, a Manu ainda com várias outras referências, e eu nessa coisa do piano
tem uma ligação muito forte com jazz, com a música instrumental, enfim. E aí a gente se encontrou para fazer essa coisa do Caipira Paulista e isso funcionou, porque é até uma coisa nossa, assim, durante o processo de gravação, né, a gente querer trazer manter presente essa coisa da linguagem, buscar um caminho que a gente... O Levi, por exemplo, é um super violeiro que toca música caipira, mas tem uma linguagem super moderna que não é qualquer violeiro que toca. Então, a gente equilibrar isso tudo, de deixar uma sonoridade moderna, mas que conecte com essa essência que a gente tem, né? Então, é isso, é uma bagunça organizada. Não, que é a marca do grupo, né? Resgate da música de raiz com projeção contemporânea e do pro futuro Exatamente. também, que é a marca de vocês, isso é legal. Para nós aqui, os paulistanos da Gema, a gente aprendeu a conhecer e gostar da música caipira através do rádio. Pela manhã, ouvindo os programas do Tunico e Tinoco, ouvindo os programas da Bandeirantes aqui, que tinham, na madrugada, né? Os programas de rádio que tocavam. E à noite também, né? Na madrugada dos dois sentidos, no começo da manhã e no fim da noite também, os programas sertanejos, né? Que a gente ouvia a viola, as canções e tudo mais, né? E isso era uma coisa muito comum aqui em São Paulo. Quem gostava de rádio passou naturalmente pela música de raiz, né? Caipira de raiz, através do rádio. Essa foi a minha formação, que eu conheço um pouco de caipira de raiz, né? E de muitos também, que depois viraram cantores, né? De música de raiz, sertanejo ou caipira, como queiram, né? O Zé Hamilton Ribeiro, ele faz uma distinção entre sertanejo e caipira, né? Então, ele faz uma mudança, assim. Eu queria saber o que vocês acham dessas colocações, dessas acepções da palavra, como é que vocês dividem isso? Caipira e sertanejo, como é que vocês analisam isso aí? Quem quer falar? Pergunta complicada essa, hein? O Levi pode falar, acho que melhor do que a gente. Não sei se melhor, cada um tem sua impressão disso, mas com certeza ele tem alguma coisa legal para dizer. Hoje em dia, o que eu tenho mais, quando eu vou falar para as pessoas, tem esse projeto, Caipira Paulista, para uma pessoa leiga que eu estou conhecendo no momento, independente de onde eu esteja conhecendo, daí ela, que legal, é um projeto sertanejo? Eu falei, olha, é um projeto, se você quer chamar de sertanejo, eu vou ter que dividir entre agronejo e talvez um sertanejo raiz, porque a gente não tem nada do agronejo. A gente tem uma referência mesmo da música caipira e de um sertanejo tradicional. Porque a palavra sertanejo, né? Música sertaneja, ela acabou nos nossos tempos aqui mais contemporâneo, vamos dizer assim, sendo sinônimo de dupla sertaneja, né? Como um Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, veio daí, né? Vamos dizer, no fim dos anos 80, começo dos anos 90, ficou mais forte ainda esse termo com essas duplas mais... Que se popularizaram, né? E fizeram muito música romântica também, né? Então é um outro lado. E aí chegamos aí no agronejo, né? E tem muita gente que usa esse termo, inclusive hoje em dia, agronejo, né? Com essas coisas mais... Tem outras acepções mais pejorativas também, que também aceita no mercado com relação a esse tipo de música, mas aí é outra questão. Exato. Então, é como a Manu disse, né? Se a gente vai designar, se a gente vai tentar explicar que tipo de música a gente faz, ou a gente usa música caipira, ou a gente fala sertanejo raiz, né? Alguma coisa parecida, né? Porque você já foge mesmo da origem, né, exata da palavra. É o que ela significa hoje em dia, né? Beleza. Então vamos ouvir mais duas, né? Vamos passear pelo disco, que temos que curtir o disco. Primeiro, Céu de Belezas, da Manu do Levi, e na sequência, Moda Boa. Quem que vai falar das duas? Podem falar todo mundo também, não precisa necessariamente o compositor falar de sua própria canção. Pode o outro falar também. Vamos falar sobre o arranjo. O Plaza pode falar, de repente, sobre o arranjo de Céu de Belezas, algo assim. Todos os arranjos do disco, a concepção foi feita em grupo, né? E foi de uma forma muito natural, assim, a gente foi tocando, isso foi acontecendo, mas a minha prioridade, assim, né, de pensar nos arranjos mais, de ter esse cuidado da gente não perder a mão disso e manter isso conectado com isso tudo que a gente está falando, né? Com essa essência da música caipira, com o que as músicas estão dizendo, né? Então, o disco como um todo, ele tem isso
não só na instrumentação, mas também nos detalhes, assim, na escolha de onde entram os instrumentos, nessa conversa. Tem músicas que essa dinâmica vai acontecendo. Céu de Belezas também é uma delas, mas tem música, é uma delas, mas tem músicas que isso ainda é mais claro, né? Como Origens, Mãe nas Manhãs, que essa dinâmica dos instrumentos vão entrando e vão se conectando com a letra e com a coisa da natureza, né? Isso é uma coisa muito presente no disco através das letras, mas eu tenho também os playbacks aqui, né, do estúdio, eu sempre ouvi isso, também sem as vozes, e eu consigo também identificar isso, mesmo ouvindo sem as letras, sabe? É uma viagem, mas é isso. Legal. Então, o Céu de Beleza, a música da Manu e do Levi. Querem falar um pouquinho mais antes da gente ouvir? Depois, Moda Boa. Querem falar? Fala aí. Céu de Beleza praticamente é uma música da Manu, assim. A Manu, eu vou contar, a Manu pode falar um pouquinho também. A Manu, eu acho que nós não tínhamos feito nenhuma parceria ainda, né? E não fazia muito tempo que nós perdemos um grande compositor, que eu trabalhei muito com ele, que é o João Bá, né? O baiano João Bá. Entrevistei já, gente finíssima. Nossa. É um mestre incrível, tal, e ele era do convívio nosso, esteve na casa da Manu, cantamos junto, trabalhamos com o João Bá, cantamos. Bom, ele fazia parte também da questão do... Entrando um pouquinho naquela história do caipira ou não, né? A gente tem a influência caipira mesmo, aqui por causa da nossa região, mas cada um tem um pezinho em alguma coisa. Eu tenho uma influência forte da cultura da minha mãe, que era nordestina, que é de Alagoas, ela me passou muita coisa da cultura do Nordeste, e acaba que a gente mistura um tanto assim, né? E isso daí reflete também no trabalho do quarteto, né? Das influências de cada um, pessoais, né? E a Manu tem a influência dela também. Então, quando ela trazia uma ideia, eu falava, Manu, para a gente não ficar muito em cima de uma coisa mais assim, como pop, né? Digamos assim, o Plaza, por exemplo, nessa música, sugeriu uma introdução mais para o lado da congada. Então, foi tudo muito natural, os arranjos, saindo assim de ideias. Vou fazer aqui uma sequência de harmonia, e a gente começa a brincar com isso daí. Foi tudo muito assim, né? E Céu de Belezas é uma homenagem, né, ao nosso mestre João Bá, que a Manu fez, e ela me procurou, falei, Levi, tem uma coisa aqui na letra, você podia me ajudar, tal, e eu ajudei algumas partes da letra, mas a canção é da Manu, a melodia, né? Então, o Céu de Belezas nasce assim. E a Moda Boa, que é outra música, eu falo, é um cururuzão clássico mesmo, com frases assim colocadinhas assim de uma situação mais caipira mesmo, né? Eu acho que é uma das músicas mais caipiras do disco. Essa é bem caipira mesmo, a mais caipira é Moda Boa. É um cururu clássico, né? Só uma coisa, vocês definem assim, na hora que vocês estão compondo, vocês dois que fizeram o Céu de Beleza, vocês definem assim, vai ser cururu, vai ser toada, vai ser chamamé, vocês definem na hora que vocês estão compondo ou isso nasce depois? Primeiro a letra, depois a música, a harmonia, a melodia e tal. E o andamento, quer dizer, a levada. Isso aqui vai ser um atuado, isso aqui vai ser um rock and roll. Claro que não rola, mas como é que vocês definem? Tem música que ela já, quando ela nasce, ela já se mostra, ela já está tudo certo. Provavelmente Moda Boa nasceu como um cururu clássico. Céu de Belezas, não. Céu de Beleza teria muitas possibilidades e foi tocando junto ali em estúdio. Sim, que chegaram. Veio, então vai ser essa levada, vamos jogar mais para esse ritmo. Aí o Plaza trouxe essa história da congada, das palmas do início. Então, eu acho que tem música que dá para pensar para onde ela pode ir, e assim aconteceu, mas tem algumas que nascem muito prontas nesse sentido, né? Elas então, uma pode ser durante o processo, que vai virar um cururu ou não, e outras que já nascem com a cara pronta, assim, né? O jeitão dela. Isso aí, então vamos ouvir. Só uma coisa... Fale. Uma observação, Rogério, sobre essa coisa dos ritmos, que é interessante falar sobre isso, porque, assim, em geral, a gente tem a música é uma toada, ou ela é uma congada, ou ela é uma guarana, ela é um chamamé, e alguns desses ritmos, eles são muito próximos, né? Muda algum detalhezinho na levada da viola, de ter o fato de ter um instrumento ou ter outro, e aí no disco a gente acabou soltando dessas cordas um pouco, porque tem música que ela passa por várias coisas e tudo isso se conecta de uma certa forma, né? Essa mesmo, ela
tem uma introdução que remete a essa coisa de uma congada mineira, isso está presente na música, mas ela não é exatamente uma congada. Tem outras que ela tem uma cara de guarana, mas daí o acordeon tem um cheiro de chamamé. E isso vai se conectando, assim. Eu acho isso, antigamente eu gosto disso. Antigamente as músicas eles rotulavam, né? Isso aqui é uma toada, isso aqui é um cururu e tal. Hoje não se faz mais nisso. Eu acho até bom não fazer, porque às vezes ela tem 3 ou 4 coisas lá que não definem a música exatamente como ela é, né? Isso é comum, né? Mesmo nas músicas antigas, o primeiro samba gravado, segundo os pesquisadores, vocês são do ramo, é o machixe, né? Não é um samba. Então o cara botou samba lá, alguém rotulou samba, vamos tocar aqui. Não é bem assim, né? Mudou, mas enfim, é assim. Inclusive, Colibri, tem no nosso canal do Instagram, o Levi Ramiro, umas 3 semanas atrás, deu uma oficina sobre ritmos na viola. Tá vendo? Então, quem quiser... Vamos aprender com o Levi. Eu gosto de aprender isso aí. Eu gosto também de despertar essa curiosidade para o ouvinte, né? Também. Não ficar achar... Porque a música... Aí vem aquela editorial que eu faço aqui todo dia. A música brasileira é tão rica, tão diversa, né? Que você limitar uma coisa... Tem tanta coisa boa que as pessoas não conhecem, né? Por ignorância mesmo, a falta de acesso a esse som, né? Que aí vai tocar sempre um tipo de música numa rádio. Isso que a gente não faz aqui, você sabe isso, mano. O slogan é as músicas que as outras não tocam, né? É isso que... Bom, gente, vamos ouvir então Céu de Beleza, senão eu fico dando volta aqui, não toca a música. Céu de Beleza, da Manu e do Levi, e Moda Boa. Olha, ô Levi, tem uma coisa que eu identifiquei agora com o que você escreveu. Nem todo remédio que eu bebo me cura. É isso. Roda. Nesse momento, tem tudo a ver. Roda. Roda. Quando a alma é muita, todo tempo é pouco. Quando a voz se cala e descansa o corpo. Quando a alma é muita, todo tempo é pouco. No mundo infinito do imaginar, num céu de belezas e águas serenas, tua canção cinema vai estrelar. Te vejo voando pra lá e pra cá, borboleteando lá no Manacá. Vai Zumbi Quixote, vai Macunaíma, em verso, em rima, em canto de amar. É parto e partida, é parte da vida. O pássaro fica pra alma voar. Te vejo voando pra lá e pra cá, borboleteando lá no Manacá. Vai Zumbi Quixote, vai Macunaíma, em verso, em rima, em canto de amar. É parto e partida, é parte da vida. O pássaro fica pra alma voar num céu
espalha no vento e não importa o tempo, nós vamos te cantar. Picada no fim tem saída, nem toda criança já nasce sabida, nem toda pimenta de cheiro é ardida, nem todo cavalo é bom de corrida, nem todo boteco faz boa comida, nem todo peão tem a vida dura, nem todo ricaço tem vida segura, nem todo pinguço a gente atura. Não é toda conta que a gente pendura, nem todo remédio que eu bebo me cura. Nem todo baixinho arruma intriga, nem toda criança já teve lombriga, nem toda parceira de viola da liga, nem todo violeiro toca moda antiga e nem toda dupla repete a cantiga. Nem todo astronauta já foi pro espaço, nem todo leitão vai virar cachaça, nem toda viola tem fita no braço, nem todo campeiro é fera no laço, nem todo sertão é de seco e mormaço, nem todo violeiro vive a vida à toa e nem todo sapo mora na lagoa, nem toda pesca se faz de canoa, nem toda fã de violeiro é coroa e nem toda rádio toca moda boa. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com o Quarteto Caipira Paulista, juntando aqui Bauru, Marília e Pirajuí, com a Daísa Munhoz, a Manu Sagioro, o Rogério Plaza e o Levi Ramiro, que compõem o Quarteto Caipira Paulista, que a gente já contou a história deles, como eles se juntaram, né? Agora eu queria saber uma outra coisa, junções de ideias e composições e tal, e vamos chamar a atenção sobre a afinidade sonora de vocês duas, Manu e Daísa, que é uma coisa assim, já rolou logo no primeiro momento, vocês cantaram juntas, já tinha esse negócio, porque é impressionante, né? Vocês estão cantando juntos, parece que cantam há uns 200 anos, mais ou menos, né? Juntas. Digamos, a sincronia, né? Para usar um termo qualquer assim, né? Sincronia, o jeito, os músicos aqui vão explicar melhor para mim, né? Essa afinidade sonora e a facilidade, uma canta, olha para a outra, faz a segunda, a outra faz a... Como é que surgiu esse entrosamento, vai, para dizer uma palavra mais simples aí, de vocês duas cantando? Colibri, eu acho que algumas coisas vão ficar no campo do mistério. Nem nós duas entendemos como isso aconteceu de fato. Porque tem o convívio, tem o cantar, o tocar junto, se olhar, se perceber, as afinidades que estão para além da música e dos encontros na música. Mas o que eu falo que fica no campo do mistério é até esse terceiro elemento que surge quando a gente canta juntas e que uma vez a nossa amiga Déia Trancoso
A gente já gravou um disco da Déia Trancoso, aquela compositora, cantora do Jequitinhonha, e ela diz, olha, Manu, poucas duplas me fizeram compreender que existe algo que nasce como um ser novo. A voz de vocês duas, quando eu escuto, não é Manu e Daísa e Manu, é algo único, assim, é um terceiro elemento que surge a partir de vocês. E ela falou que poucas vezes ela tinha visto isso. Com Alzira e Tetê, ela citou mais alguma dupla, não necessariamente sertaneja, mas duplas que cantam, pessoas que cantam juntas, assim. E aí, quando ela disse isso, acho que foi em 2017, 2018, quando ela esteve aqui em casa, 2016, eu falei, gente, olha, é por isso que todo mundo que nos escuta fala, ai, gente, eu não sei, mas vocês duas, parece um negócio que eu não sei o que acontece com a voz de vocês, que eu nem sei onde que tá uma e a outra. Às vezes as nossas vozes acabam, às vezes até eu mesma fico, mas peraí, quem que tá cantando aí? Sou eu e a Manu, quando a gente tá juntas, né? Separadamente é muito claro para mim, óbvio, né? O meu timbre, o timbre dela. Mas quando a gente junta as vozes, realmente tem uma coisa assim de sincronia que não é só de tempo, mas é dos próprios timbres mesmo. Eu consigo perceber isso também. Né? A fusão, né? É uma fusão mesmo. E acho que parte dessa coisa de a gente se entender mesmo, né? Na hora que a gente vai cantar. Então, respirar, né? Tanto a respiração. Olhar. Porque para qualquer dupla, né? De cantores, né? Que vão de fato cantar juntos. Isso é muito importante, né? A hora que você vai começar, a hora que você vai terminar, óbvio. Isso aí é o mínimo, né? As respirações, elas têm que estar no mesmo pulso. Tudo tem que estar no mesmo pulso, na verdade, a hora que você vai juntar as vozes, né? E, para além disso, assim, né? Eu acho que realmente foi um encontro magnífico para mim, na minha vida, né? Como pessoa, ter a Manu na minha vida e também como cantora, porque eu me realizo muito nessas duas áreas quando eu tô com ela, né? Opa, agora eu já fiquei emocionado aqui, você começou a falar assim. Mas é real. É muito real. E a gente isso. poder ter esse trabalho, né? Que eleva muita coisa dentro de mim, que eu sei que dentro dela também. E quando a gente recebe esse feedback das pessoas, né? De que emociona ou de que leva para um lugar mágico, o que quer que seja. E isso dá mais força para a gente continuar juntas, né? Porque às vezes a gente acaba pensando, será que é isso? Olha, né? Que curioso. Mas parece que é. É muito... Realmente tem uma magia nesse cantar junto. Eu acho que quando a gente se coloca dentro de uma canção, eu percebo isso muito nesse dueto, né? Quando a gente se coloca numa canção, é a canção que tem valor. E é para quem a gente está cantando, ou pelo motivo pelo qual a gente está cantando, que tem o valor. Então, eu realmente desapareço, é como se nós desaparecêssemos, assim, enquanto as emissoras da voz, entende? Tem um propósito maior, assim, quando a gente canta. E esse final de semana, agora, a gente estava na Serra da Canastra e estivemos com um senhor que é benzedor. Ele tem lá seus 75, 80 anos, ele é um benzedor de cobra, ele fala, eu benzo cobra, que é picada de cobra, mas ele benze tudo, tem fila na casa dele para ele benzer, e ele tem uma história incrível, maravilhosa, e é um apaixonado por música, um apaixonado, toca um pouco de sanfona, arranha uma viola, e ficou sabendo que nós duas estaríamos lá, e fomos lá na fazenda dele, que tem um monte de cachoeira, e ele ficou muito, muito, muito encantado, muito grato e trocou muito da sabedoria dele, do conhecimento musical, conhecimento de roça, dele de vida, por a gente estar ali cantando para ele, sabe? Então, essas coisas que a gente faz, acho que são as que alimentam mais. A gente faz um disco lindo, fazer um disco, fazer um show, mas poder estar na roça do seu Ézio, benzedor, violeiro, sanfoneiro, na beira da cachoeira, por horas e horas, cantando junto, tocando com ele, mostrando para ele, e ele encantado, emocionado, honrado.
e nós também, né? Então, essas trocas, eu acho que realmente alimentam o que a gente faz, sabe? Com certeza absoluta. Beleza. E o que os músicos aqui, o Levi e o Rogério, têm a dizer? Essa pergunta suscitou uma emoção aqui que eu gostei. Não sabia que ia suscitar isso, mas bem legal. Fala é legal aí, falar disso, porque eu tenho um depoimento que eu já falei para elas, né? Quando a Manu me ligou, tem um show, acho que quando ela ligou já tinha um show, né, Manu, para fazer. A gente já saiu trabalhando. Já saiu trabalhando, Então, assim, não era... Tinha um show, tinha um nome, Quarteto Paulista, se eu não me engano, Quarteto Caipira, mas não tinha essa ideia, não estava tão clara, pelo menos para mim, né, de gravar, disso virar um projeto, que foi o que aconteceu, né? E aí, beleza, fui fazer o show, já conheci a Manu, a Daísa. Eu não lembro de ter encontrado a Daísa pessoalmente antes, mas eu sempre ouvi gravações da Daísa, todo mundo falava da Daísa, os estúdios onde eu vou, né? Ela é uma celebridade da região. E aí, o Levi também é a mesma coisa. Quando eu lembro exatamente como se fosse agora, quando quando a primeira música aconteceu assim, as duas cantando juntas. Para mim ficou muito claro isso, assim, de que o mais um ali não era dois, era alguma outra coisa. Então, aquilo para mim foi além de... né, ninguém vai encontrar uma explicação técnica para isso. É o que elas falaram, tipo, não é só afinação, respiração, não, tem uma coisa que acontece aí que está a magia desse encontro, né? E eu pude presenciar isso com muita coisa, com muita verdade, assim, quando eu vi pela primeira vez, já conhecendo a Manu, já tendo ouvido a Daísa, mas quando eu vi pela primeira vez na minha frente as duas cantando juntos, o que está acontecendo aqui? Já falei isso, mas talvez não tenha falado com essa. Para mim foi esse impacto. Caramba! Isso aí. Levi. Eu sou suspeito, né? Mas sabe que acho que é uma sorte nossa, primeiro, né? A gente ter... Eu atribuo muito também uma coisa assim do acontecimento legal desse começo do quarteto a maturidade das quatro figuras aí, sabe? Eu acho que existe isso. Você precisa ver a consciência, né? A gente sabe da capacidade. Todo mundo já se autoavalia, né? O que eu estou fazendo aí? Eu sirvo para isso? Eu estou somando para isso, né? E olha como o Manu falou, que beleza, né? A vida não se resume só em fazer um quarteto e fazer um disco, é encontrar as pessoas, é trabalhar em prol de um conteúdo, né? Então a gente está vivendo um momento hoje, assim, na vida, muito em cima da performance e do visual, né? Apesar que eu falar para vocês, nosso visual é lindo, desculpa falar, mas nossa estética do quarteto tirando vocês dois, aí realmente é muito bonito. Tirando você, Levi. Equilibrado, não, porque eu só dou uma destoada aí, né? Dou uma destoada, mas é para equilibrar a coisa, né? Porque três figuras lindas, né? E um velhinho gordinho que dá uma arrumadinha, assim, dá aquele... Mas não é isso, ó. Eu não queria perder a coisa da importância da questão da combinação de voz. Eu acho assim, competência, sim, experiência, né? E a beleza é a coisa do acaso também. A gente tem que acreditar no acaso. É um acaso, é a esquina do acaso. A vida se constrói dessa forma. Nós juntamos para quê? Nós fizemos alguma coisa em prol de se juntar? Não, juntamos e a coisa rolou. E primeira coisa, e ter uma maturidade de estar a serviço do quê? De um conteúdo, não só de uma performance, de uma coisa estética, mas dizer alguma coisa através da música, né? E a gente faz muito bem isso ao vivo. Eu digo porque o resultado do nosso audiovisual agora me emocionou muito. Eu fiquei muito emocionado assistindo o audiovisual que foi feito da gravação de todas essas músicas do disco. Não vai lançar logo. Então a gente... Nós vamos tocar só a próxima, que tem um clipe. Daqui a pouco a gente vai falar dessa música aí. Mas... Isso, já tem um clipe dessa canção, né? Então é isso. Eu acho que, em resumo, a impressão que a gente fica é o quê? Uma competência, sim, eu acho, e um acaso, né? E uma maturidade de estar a serviço de uma coisa maior. É isso. O acaso não existe também, né, Levi? Vamos combinar. As coisas acontecem com alguma...
Eu acho que sempre tem alguma coisa conspirando que junta, né? Aí a gente fala o acaso que fica mais fácil, mas eu acho que as coisas estão... A conspiração faz parte do acaso. Isso, pode ser. Mas eu acho que pintou mesmo, é porque é isso mesmo, né? Eu acho que né? A gente fala o acaso e fica mais fácil, mas eu sempre imagino uma coisa assim mais esotérica, né? Uma conspiração que vai juntar as pessoas para sair um som como está saindo de vocês, tão lindo. Vamos ouvir mais duas agora, que tem o clipe, né? O Tauaraná, é isso? Tauaraná, falei certo? Tauaraná. E que tem um clipe Origens, que é o nome do disco, né? De vocês, o álbum, que é a música da Dorothy Marx, que é bem grande, Dorothy Marx. Então, vamos falar um pouquinho dessas duas para a gente ouvir agora. E falar do clipe também, que é tão lindo, né? Aproveitar quem produziu e tal, vamos dar os créditos também. Quem começa? Atenção. Podemos falar sobre Tauaraná. Essa sequência que a gente vai ouvir agora, então, que são essas duas canções, são as únicas duas que não são de autoria nossa. São as únicas duas que a gente resolveu gravar porque não tinha como deixar de fora. Tauaraná já estava, assim, na nossa conversa, minha e do Levi, de muitos anos de gravar essa canção. No momento oportuno, a gente acabaria gravando. E foi lindo trazer isso para o quarteto. Foi a hora perfeita. A gente gravar realmente era com o quarteto. Que é uma música do Josino Medina, que é um violeiro lá do Vale do Jequitinhonha, que escreveu essa música há muitos anos, quando ele presenciou o julgamento dos assassinos de Chico Mendes. Ele trabalhava num jornalzinho lá na Amazônia. E aí, você escutar essa canção hoje, ver o quanto ela é atual, o quanto ela tem força, o quanto ela tem a dizer, o quanto... Não tinha como deixá-la de fora. Foi lindo a gente trazer ter essa oportunidade nesse momento, nesse ano, de gravar Tauaraná. E falamos com o Josino, ele ficou super feliz, super honrado. Ele, quando escutou o resultado, ele ficou, assim, muito emocionado, né? E Origens também, acaba que também a gente está falando de povos originários, a gente também está trazendo essa temática, né, da questão indígena, e com uma figura como Dorothy Marx, irmã do Dércio Marx, que está lá fazendo um trabalho lindo com as crianças lá na Chapada dos Veadeiros, a Dorothy, e também ficou emocionadíssima da gente gravar essa canção dela. Então, sim, a gente só agradece mesmo, é o momento da gente agradecer esses compositores maravilhosos, sabe? E querem falar um pouquinho do clipe também, do Tauaraná, que é bem legal também, que vocês estão cantando e tem as imagens lá produzidas. Quem quer falar sobre isso? A gente tinha, né, precisava fazer um clipe, porque hoje em dia, você pensar que o visual que a pessoa vai enxergar é importante para ela talvez ainda botar reparo, né, no que está acontecendo ali. Quem é essa galera aí, né? E eu, particularmente, eu gosto bastante dessa coisa, né, do videoclipe, né? Inclusive, a gente vai produzir mais um agora nessa primeira quinzena de novembro, que ainda está sem data de lançamento, mas também vai ser muito bonito. De que música vai ser? Só eu quero dar o spoiler, rápido. Pode falar? Vai ser de Mãe nas Manhãs. Mãe nas Manhãs. Pronto, vai ser o próximo clipe. Legal, então vamos ouvir Tauaraná, essa música, né, que é bem legal, e eu ia falar da Dorothy, é a outra. Essa é do Josino. Josino Medina. Josino Medina. Vamos dar o crédito direitinho, tem que dar. Josino Medina, Tauaraná, e na sequência, Origens da Dorothy Marx, que dá o nome do disco, primeiro trabalho do Quarteto Caipira Paulista. Roda! Causo de índio, eu vi menino virando lenda, ficando lindo, pintando o corpo com alma em festa. Eu vi, eu vi, eu vi. Vi curumim, comer curimã,
correr na manhã, esconder do fim, tocando uma pã para os passarinhos. Eu vi, eu vi, eu vi. Pois passarinho é pra cantar, ô menino. Passarinho é pra voar. Pois passarinho é pra voar, ô menino. Passarinho é pra cantar. Vi armar uma arapuca com a isca do progresso. Quem comer desse feitiço desconhece o seu lugar. É isso que se tem pra dar ao menino, o tal do civilizado. É isso que se tem pra dar ao menino, o tal do civilizado. Na madrugada pega a poronga, sai na picada, riscando o tronco da seringueira, mãe da floresta. Eu vi, eu vi, eu vi. Vi o empate na derrubada, a motosserra ficou calada. Salvar a mata, salvar a pátria. Eu vi, eu vi, eu vi. Defendendo a vida, ô menino. A morte de quem quer a vida. A morte de quem quer a vida, ô menino. A morte defendendo a vida. Um soldado que virou seringueiro sem valor. Hoje a pátria que conhece é a mata que restou. A guerra não acabou por lá, ô menino. Pra quem vive e defende a terra. A guerra não acabou por lá, ô menino. Pra quem vive e defende a terra. Pois passarinho é pra cantar, ô menino. Passarinho é pra voar. Pois passarinho é pra voar, ô menino. Passarinho é pra cantar. Pois passarinho é pra cantar, ô menino. Passarinho é pra voar.
Jacareí, jacaré nas águas, Guaratinguetá, garças brancas, Pindamonhangaba, é brincar de anzol. Tremembé, tribo da região, Paraíba é rio de águas barrentas, Paraitinga é rio de águas claras, Paraibuna é rio de águas escuras, Bocaina é corte aberto na serra, Mantiqueira é a chuva que goteja, Tupinambás, charruas, os índios da floresta, Puris, Guaianazes, o povo da floresta, Tamoios, Goitacazes, os donos da floresta, nação Guarani, Tupã te proteja, Caraíba matou os índios da floresta, Paraíba sabe, Paraíba viu, Paraíba chorou. E estamos de volta com o Quarteto Caipira Paulista, juntando as cidades de Bauru, Marília e Pirajuí, São Paulo. Estou aqui representando a capital. E a música caipira também tem muito de São Paulo. Como eu falei do rádio, né? A música aqui também é bem divulgada, né? Não sei se vocês acham que isso ajuda também a divulgação da música de raiz. Aqui na Rádio Brasil Atual, por exemplo, nós temos aqui um programa, né, que é o Brasil Atual aqui, de música, né, caipira de raiz, que é muito legal, né, que o Guaraci que faz aqui, o cantinho dele, e toca só música de raiz de madrugada aqui na rádio. Isso é uma tradição que tinha em todas as rádios de São Paulo que a gente mantém também, né? Brasil Sim, Viola a gente tem Atual. esse conhecimento. A gente Né? tem esse conhecimento do quanto São Paulo acabou consumindo bastante dessa música em rádios, nas manhãs. Tem muita gente que sabe muito e gosta e aprecia muito música caipira aí na capital. É isso aí, é uma forma também de divulgar, né? Que a gente gosta de divulgar. Também vou passar o disco de vocês para o Guaraci para ele tocar de madrugada também na programação da rádio, é bem legal. Agora, a gente está na reta final, eu queria saber como é que vocês falaram que a Manu escrevendo os projetos e tal, vocês conseguiram o PROAC, Aldir Blanc, como é que vocês lidam com essa questão toda da gestão do trabalho? Quem é que faz no quarteto a gestão do quarteto? Quer dizer, hoje em dia o artista tem que fazer tudo rigorosamente, né? E isso é legal pela autonomia de ter autonomia em todo o processo de criação. Isso é ótimo. Por outro lado, é uma mão de obra tremenda, porque tem que fazer o lançamento, vocês já anunciaram o próximo clipe, aí tem que estar na internet, trabalhar nas redes sociais. Como é que vocês veem essa questão? E, ao mesmo tempo, tem uma demanda das redes sociais de obrigar o artista a estar sempre presente nelas, para ter cliques, para estar nas playlists. E por outro lado, você coloca nas plataformas de streaming, mas o retorno financeiro é muito pequeno. Como é que vocês analisam todas essas questões?
Eu acho que eu comecei, talvez, assumindo um pouco essa gestão, mas só porque eu idealizei esse quarteto e escrevi o primeiro projeto, que depois deu sequência a todos os outros, que eu acabei reescrevendo e adaptando para novos editais. Só que, como a gente conseguiu, especialmente agora esse PROAC da gravação desse disco que a gente está falando, que é o Origens, graças ao PROAC, a gente teve a oportunidade de distribuir, né, esse trabalho. Então, a gente tem com a gente no marketing digital a Bianca Brito, a gente tem uma produtora executiva, que é a Joana Germani, a nossa querida assessora de imprensa, que falou com você, que é a Adriana Bueno, que já trabalhou comigo quando eu lancei meu disco Clarões. E mais gente, né? A gente tem o Criação Estúdio, né, com toda a parte, né, de captação de áudio, masterização, Ricardo Fogo também participando da edição. Temos também a Proclip, que cuidou de toda a parte de vídeo, né, e o Vitor Fink também. A Aline Furlaneto, que acompanhou a gente com todas as fotos. É uma equipe muito boa, assim, que a gente pôde trabalhar. De fato, que dava para a gente delegar muita coisa. Porém, sem a orquestração aí da Manu, sem a Manu pondo ordem em tudo, nada disso seria possível. A Manu é a nossa produtora, né? Para esse projeto, ela continua sendo. Estou aprendendo, viu, Colibri? Porque Estou aprendendo porque tem que ter a medida certa. Assim, todos nós estamos aprendendo. Todos, Manu, não se acanhe, não. Todos os artistas estão aprendendo porque tem que desenvolver e saber o que funciona, o que não funciona, se tem a cara do grupo, se não tem a cara, tem coisas que não interessam. Tem gente que fala, não, tem que estar no TikTok, não sei se interessa o quarteto estar no TikTok, não sei, entendeu? Então tem que avaliar, temos que fazer isso, temos que fazer um clique, temos que lançar um single. É claro que, por exemplo, vocês já comentaram que ter um visual, um audiovisual é importante, né? Para mostrar o trabalho de vocês, além do som, né? Mas tem toda uma coisa que todo mundo está aprendendo, ninguém sabe né, o caminho das coisas. É complicado mesmo. Mas essas decisões do que a gente vai fazer, elas são totalmente coletivas, né? Então, assim, tem uma ideia, que tal a gente fazer isso aqui, pessoal? E aí todo mundo tem sua experiência, né? Todo mundo tem muitos anos de experiência aí, então... mas tem essa parte mais burocrática e mais chata, que é de correr, de ligar para um, de ligar para outro, de acertar a documentação, isso e aquilo, e isso ela está fazendo maravilhosamente bem, e a gente sabe o quanto isso é estressante, porque às vezes o músico ele só quer compor e tocar e cantar, ele não quer cuidar de burocracia nenhuma, e a Manu tem feito isso muito bem, assim, então a gente é muito grata a ela, mas como ela disse, né, nós quatro fazemos parte de todo o processo. As escolhas, né? Isso é muito importante. Por exemplo, vai sair um CD físico, Decisões do Grupo? Para agora, para esse momento, não. Né? A gente fez. Vai sair um vinil? O vinil ele o Levi está dando risada nas perguntas. É um sonho fazer um vinil. O Levi está rindo, falando, o velhinho fazendo essas perguntas chatas aí. Mas é por aí mesmo, eu quero saber, porque aí vocês. Essa é uma decisão até estratégica. Por exemplo, CD. Tem muitos grupos que acham que não vale a pena pelo custo. O vinil pode valer a pena se tiver um custo melhor, se puder vender durante os shows, enfim, né? Cada um tem. Aí faz parte da gestão, né, Manu? É complicado mesmo. Tem que decidir sobre isso. O Levi quer fazer o vinil, você já entendeu, né, Manu? Por vontade nossa, faríamos vinil, faríamos CD. Mas aí entram outras questões, né? Que aí não temos verba para tudo isso, e aí tem que priorizar. Quem sabe um dia, ou no próximo projeto, né? Claro. E os shows aqui? Quando a gente vai ter vocês aqui em São Paulo, capital? Tem previsão dos shows agora nos próximos meses? Novembro, dezembro, ano que vem, no começo? Conta aí. A gente tem, por enquanto, só um show em Campinas. Estamos chegando mais perto, Colibri. Vamos ver se de Campinas a gente dá um pulo a São Paulo, mas é 8 de dezembro? 8 de dezembro. De repente vamos até Campinas, por que não? Ver o show. Claro. Mais não, perto. Né? Tá perto. Tá chegando perto. Mas tem que... Fala, Levi, desculpe. Diga lá. A gente tem uma pessoa também que a gente fez uma reunião junto, sempre a gente decide tudo junto,
que foi uma indicação minha, que eu venho trabalhando com ela, que é a Gabriela, né, Góes, e ela está trabalhando São Paulo também. Vamos ver se pegando aí. É porque a gente está numa transição pós-pandemia, por exemplo, SESC, que seriam os espaços mais atrativos, Óbvio, eles estão renegociando trabalhos que eles não fecharam, ou fecharam e não puderam fazer na pandemia. Então está complicado, não estão conseguindo assim, ainda. Mas a Gabi, ela tá vendo também. Foi o que nós falamos lá no começo do papo, né? Tá difícil porque na transição tem os trabalhos represados e tal, tá uma demanda muito grande que até os teatros aqui não estão conseguindo. Agora é fazer uma programação para o ano que vem e dia 8 em Campinas, é isso? Quer anunciar já? Fala o local, que de repente o pessoal está perto de Campinas, vai ver lá que lugar que é, 8 de dezembro. No Sesc. No Sesc tem Campinas. Tem muitos, eu não sei, o Levi que já tocou muito lá, onde fica esse Sesc, Levi? O Sesc, ele fica próximo da rodoviária de Campinas, bem Pronto, próximo. Tá feito. Tá? No centro. Perfeito, Sesc de Campinas. Agora vamos dar o serviço. Desculpe. Obrigado. Vamos dar o serviço, que é hora de vocês dizerem como é que a gente entra em contato com vocês, como é que entra Quarteto Caipira Paulista, internet, Instagram, conta aí tudo. Eu só queria dizer que a gente está nesse período agora de transição também, de sair da produção do disco, que a gente ainda vai produzir um videoclipe, que ainda vai estrear, sem previsão de estreia, mas a gente tem também o audiovisual que foi captado em Bauru, né, que é o ao vivo do disco, que ficou magnífico. Então, a gente tem isso para lançar ainda, né? A gente fez 2 shows também, um em Campinas, que já aconteceu, que foi de lançamento do disco, e agora a gente volta para esse Sesc. Então, a agenda ainda está sendo formada e, se Deus quiser, vai ser formada. Em 2023 vai ser lindo, que a gente vai ter mais chances, vamos dizer assim, né, de pôr isso para rodar. E aí, fora esses lançamentos que vocês podem acompanhar no nosso canal no YouTube, acho que todos Quarteto Caipira Paulista no YouTube. Todos os nossos locais de rede social, eles têm o mesmo endereço, que é Quarteto Caipira Paulista. Instagram e tudo mais. Instagram, Spotify ou qualquer outra plataforma. A gente está em todas as plataformas, né, de streaming. E beleza. Algumas... E no nosso canal no YouTube você pode acompanhar também essas lives que a gente fez durante a pandemia. E no Instagram vocês dão o roteirinho, a agenda que vai rolar dia 8 de dezembro, no Sesc Campinas, por exemplo. Isso. Né? É fácil de entrar. Através do Instagram é o canal que vocês conversam. Facebook também, né? Quarteto Caipira Paulista. Tem e também. Assim vamos todos os passos. Então a gente vai terminar com 2 agora. Humanidade Ingrata, que aliás a humanidade é muito ingrata mesmo, concordo com o Levi. Aliás, eu concordo com tudo que ele escreve aqui. Tenho afinidades com o Levi tremendas. E o Choves também, do Levi, com o Bené, né? Bené Fonteles, é isso? Bené Fonteles. Então, fala um pouquinho dessas 2 para a gente ouvir no finalzinho do programa aqui, para fechar o disco. Olha aí. Humanidade Ingrata. Quem fala? Quem vai falar? Humanidade Ingrata. Posso falar, né? Eu fiz a música. Então, cada um, né, assim, de alguma forma, trabalha muito bem dentro da questão da composição do quarteto, né? E eu acho até que pela fluência da composição, de estar dentro de produzir música assim caipira, ou serão com temas mais regionais, né? O fato de ter mais música minha no trabalho, né? Do quarteto, eu acho que eu venho fazendo um trabalho já há bastante tempo de compor, né? Tenho 12 discos autorais, né? E a Manu até brinca, fala, Levi, não dá, não aguento, Levi, toda hora tem um disco novo. E tem disco de música inédita gravado que eu nem lancei ainda. Olha só. Eu não consigo acompanhar, eu não consigo. Sem condição, Levi. Então, assim, é isso, né? Pelo menos a minha contribuição nessa questão aí. E eu acho também que
tudo entre a gente, é importante dizer, o processo dos arranjos, a gente discutiu todas as questões, porque a música ela tem muito elemento, né? Você definir um ritmo, você discutiu o que está dizendo, como que é, o que favorece você praticar musicalmente para aquele texto acontecer. Então, é uma coisa natural isso daí, né? Aí eu estava apresentando algumas músicas. Tinha essa daí, essa Humanidade Grata, até me ajeitei aqui na cadeira, porque essa música aí saiu assim, eu estava naquelas reflexões, né? Porque a minha reflexão, sempre assim, pessoal, ela é muito mais assim, de uma questão humana, da presença humana mesmo do planeta, do que das questões polarizadas. Claro que eu tenho a minha preferência, né, dentro da questão política, a gente tem que ter uma postura política, mas eu sempre fico matutando as coisas na questão humana, porque o grande lance é esse, para onde que nós vamos com essa humanidade, né? O que nós pretendemos, né? Como é que a gente vai fazer para resolver esses problemas da superpopulação, problemas das diferenças de classe, essas coisas tudo maluca que tem da presença humana. E a humanidade nasceu assim, e também ela tem uma pitada de humor, né, que ali dentro, né, ela tem esqueci a palavra, né, perdi a palavra aqui, né, que não é humor também, né, uma ironia. Sarcástico, né? Uma ironia. Uma ironia. Ironia, isso. Obrigado, Plaza. É uma ironia ali falando sobre essas questões, né? E a letra trata disso, né? Pô, vai pegar seu foguete, vai... E a gente tá aqui sofrendo com um negócio que a gente tem ver, que é um vírus, e tem um pernilongo que dá uma dengue. Eu peguei dengue, gente. Deus me livre. Dengue não é coisa desse mundo. Ó, nem Covid chega perto de dengue. Dengue destrói a pessoa. É um negócio maluco, né? Então, o pernilongo virou a besta fera, né? Então, o respeito que a gente tem por um pernilonguinho agora, né? Então, tudo isso, né? É um pouquinho da gente observar que nós fazemos parte desse todo, né? Então, essa reflexão está muito dentro do disco, né? E a Humanidade Grata fala disso, né? De alguma forma irônica, com certa pitada de humor também. E o arranjo, eu gostei muito do arranjo, da sugestão do Plaza, porque eu fiz essa música em outra ocasião, ela não é inédita, ela é inédita em disco, né? Assim, a Humanidade Grata, mas eu fiz um audiovisual de um trabalho meu que eu coloquei essa música, ele não estava nem no esquema, mas fiz totalmente diferente, e a sugestão do Plaza, do andamento, de pegar uma coisa mais, dar uma caipirada nela, ficou muito legal, a interpretação das meninas. Então, é isso, né? E Choves, o Bené Fonteles, que é esse parceiro, ele é muito conhecido no meio da música, um artista plástico renomado, aí, né? Um cara que compõe, que escreve muito, parceiro de muita gente da música, né? E o Bené, a gente vem fazendo algumas parcerias, e quando eu recebi essa letra, foi uma doidura, porque ele me explicou que ele mandou essa letra para 4 músicos, os Choves, né? E 4 pessoas diferentes fizeram 4 músicas diferentes. Olha que maluquice, né? Já começamos com a doidura. E já gravar tudo, as quatro, uma letra e 4 canções. Pode ser assim, né? 4 canções. E a coisa foi valendo. Eu falei, nossa, não pode acontecer uma coisa dessa. Não aconteceu, e ele mostrou para todo mundo. Acho que a Lucina fez uma, o João Arruda fez outra, tem uma outra pessoa, e eu fiz essa versão minha, né? Eu fiz a música da letra, né? E quando eu mostrei para as meninas, mostrei para o Plástico, falei, pô, gente, olha o que essa música está falando, né? Muito atual, né? Amarrando. Ela também escolhendo para fechar o disco, ela amarra toda essa história, né? Que nós estamos discutindo. Tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Então, termina com o disco. Vamos ouvir, então, termina o disco com Choves. A gente vai ouvir Humanidade Ingrata e Choves, desejando ao Quarteto Caipira Paulista vida longa, shows pra caramba aqui em São Paulo para a gente ver. O ano que vem, no fim desse ano, né? Lá em Campinas, depois chega em São Paulo aqui para gente. Vocês indo no estúdio, né? Quero ver essa viola do Levi ao vivo, a sanfona do Rogério e as vozes incríveis das duas incríveis da Manu, né? E obviamente, e da Isa também, claro, né? Juntando todo o som do Quarteto Caipira Paulista. Muito obrigado, saúde para vocês e até a próxima. Valeu. Obrigada. Obrigado, Até. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.
galáxia, muita pretensão e muita falácia. Sinal via satélite, estação espacial, conquista do espaço, etc e tal. Sai do celular, já entra na farmácia, pega seu foguete, rompe a estratosfera, que o invisível lhe declarou guerra, e até um pernilongo virou besta fera. Sou a sua casa, eu sou a mãe terra, que você não cuida e nem valoriza. Eu não sou recurso, sou pulso, sou vida, que você recusa e deixa ferida. Usa e abusa, humanidade ingrata. Eu nunca fui plana, nem você tão chata. Usa e abusa, humanidade ingrata. Eu nunca fui plana, nem você tão chata. Cósmica de uma galáxia, muita pretensão e muita falácia. Sinal via satélite, estação espacial, conquista do espaço, etc e tal. Sai do celular, já entra na farmácia, pega seu foguete, rompe a estratosfera, que o invisível lhe declarou guerra, e até um pernilongo virou besta fera. Sou a sua casa, eu sou a mãe terra, que você não cuida e nem valoriza. Eu não sou recurso, sou pulso, sou vida, que você recusa e deixa ferida. Usa e abusa, humanidade ingrata. Eu nunca fui plana, nem você tão chata. Usa e abusa, humanidade ingrata. Eu nunca fui plana, nem você tão chata. Choves aos cantares de trovão, a serra festeja verde. Choves aos cantares de trovão, a serra festeja verde. Musgam árvores e pedras, o ser humano que ainda não, mas há de musgar, há de enraizar, buscar água no fundo do chão. Musgam árvores e pedras, o ser humano que ainda não, mas há de musgar, há de enraizar, buscar água no fundo do chão. Choves aos cantares de trovão, a serra festeja verde. Choves aos cantares de trovão, a serra festeja verde. Quem sabe o saber do baobá, o querer da suma uma, ser muitas entidades em uma na floresta que una numa só canção. Quem sabe o saber do baobá, o querer da suma uma, ser muitas entidades em uma na floresta que una numa só canção. Choves aos cantares de trovão, a serra festeja verde. Choves aos cantares de trovão, a serra festeja verde. Nos faça pajé, budista, xamã, seja orixá, seja cristão, o Redentor liberto da dor de uma cruz, como
vos faça pajé, budista, xamã, seja orixá, seja cristão, o Redentor liberto da dor de uma cruz, como Oxalá é Jesus. Sem senzala nas favelas, nas misérias das mansões, arte e pão pra todo o reino, e pra que mais? Reina em paz nas criações. Sem senzala nas favelas, nas misérias das mansões, arte e pão pra todo o reino, e pra que mais? Reina em paz nas criações. Choves aos cantares de trovão, a serra festeja verde. Choves aos cantares de trovão, a serra festeja verde. A terra festeja verde, a serra festeja, a serra festeja, a terra festeja verde, a serra festeja.